Eu cheguei no mundo dizendo que ia fazer medicina. Desde pequena foi o que eu sempre disse, mas eu entendi por que a medicina tinha me escolhido quando eu me tornei paciente. Oi, gente, o vídeo de hoje não é sobre estratégia. Aqui eu não vou te dizer o que é que eu fiz para poder resolver problemas ao longo da minha trajetória. Aqui eu não vou detalhar como que eu estudei para chegar na medicina. Esse vídeo é sobre o Deus que não me deixava passar em medicina, porque na minha vida tudo é sobre Ele e para Ele. Eu me chamo Kellen, com Q, 2 L's, N no final. Estou no terceiro período de medicina, tenho 23 anos, eu sou da cidade de Ipiaú, na Bahia, sul da Bahia mais ou menos, perto de Ilhéus, Jequié, Itabuna, naquela área ali. Eu sou adventista do sétimo dia, desbravadora apaixonada. Eu amo música, eu sempre fui uma boa aluna, uma aluna aplicada. Eu estudei em escola pública a vida toda. E por ser uma boa aluna, eu nunca sentia muita dificuldade nos assuntos da escola. Eu sempre tirava notas altas, por gosto mesmo e também porque meus pais acompanhavam. Durante essa trajetória escolar, a única diferença e a transição que eu senti assim, um baque, foi do Fundamental 2 para o ensino médio, sim. Porque lá meio que mescla todo mundo, quem veio de escola particular, quem veio de escola pública. E ali eu tive que dar uma corridinha a mais para poder acompanhar, mas nada que chegasse perto do estudo que é necessário para a medicina. Até esse momento eu não tinha ideia do quanto que eu teria que lutar para conseguir esse sonho, mas eu acredito que foi fundamental ser uma aluna dedicada desde o início. E aqui eu não tô dizendo que se você não foi um aluno dedicado na época da sua escola, você não vai conseguir. Esse vídeo e esse momento eu tô contando o que aconteceu comigo. Eu não quero que você se compare, você tem a sua trajetória, você tem as suas especificidades. E aqui eu só tô compartilhando o que aconteceu comigo. Às vezes eu ficava muito desanimada, porque eu me sentia sozinha nesse processo de estudar para passar em medicina. E eu olhava para os 4 cantos e não via ninguém que tivesse esse sonho, ninguém com quem eu pudesse compartilhar. E eu sentia que isso não era para mim, que nem estava dentro do meu universo. Então eu sonhei com 7 desde aquela época, porque eu queria fazer companhia para as pessoas que, assim como eu, tiveram um ensino médio e um fundamental não tão legal, que vieram de escola pública, que não tiveram um ensino à altura do que é cobrado no Enem. Não se compare. Eu não quero causar em você as emoções que eu sentia quando entrava em alguns perfis de influenciadores, de pessoas que foram aprovadas em medicina, porque eu ficava me comparando e eu achava que isso eu ia conseguir se eu fizesse igual a eles. Isso não é verdade. Você vai conseguir do seu jeito. Em momento nenhum do vídeo, por favor, não se compare. A única coisa que eu quero que você pegue de referência é só o que Deus fez na minha vida. O meu ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, não foi muito legal. Eu terminei o ensino médio em 2018 e 2018 foi um marco temporal para mim, porque eu inaugurei a maioridade passando por coisas muito difíceis. Nesse ano eu estava estagiando, eu tinha mudado de colégio e eu tenho muita dificuldade de interação social. Então, quando eu saio de um contexto de pessoas que eu já conheço para outro, sempre é um pouquinho desgastante. E nessa época já foi, então eu estava enfrentando muita coisa. Além do que, 2018 foi o ano em que eu fiz pela primeira vez o Enem e eu vou chegar lá. Mas o que eu queria destacar aqui do ano 2018 foi que eu enfrentei o Vale da Sombra da Morte. Nesse ano, eu tive um quadro de depressão. Eu não acho que venha o caso aqui dizer quais foram os gatilhos, porque não foi uma coisa só. Foi um conjunto de fatores que foi se somando ao longo da minha vida. Um gatilho, um estopim, e eu perdi o brilho da vida. Nesse ano que a violência de todo esse processo começou. Como eu já falei, eu sou adventista, eu sou cristã e eu sempre busco ter um relacionamento com Deus. E aqui eu tô falando de mim, não tô contando pra você. Eu me lembro do momento em que nada mais fazia diferença. Na minha cabeça foi mais ou menos o seguinte: eu lembro de cair, é como se alguém te empurrasse do abismo. Em um primeiro momento, você fica desesperado, porque você sabe que o chão vai chegar. Mas na queda livre, a dor é tão forte que é anestesia. Chega um momento que é tanto, que você nem se importa mais. E eu pensei que eu ia chegar no chão, ia ter aquele baque do chão, ia ter aquela colisão violenta. Mas não foi assim. Eu só cheguei no chão e bati. E se doeu, eu não lembro. Eu recordo de sentar no chão e olhar assim pra frente e ver todos os meus medos ao meu redor, tudo que eu mais temia ali me assombrando. Nada mais fazia diferença, não existia nem alegria, nem raiva, nem nada. E aí eu me lembro de ver alguém se aproximando assim de mim e fique sentando ao meu lado, e ali pra mim era Cristo.
E eu olhei e falei assim, Senhor, você não precisa estar aqui. Eu tô aqui por meras escolhas minhas. Foi tudo consequência do que eu fiz. Você não precisa ficar aqui, eu desisto. E Cristo ficou ali comigo, me disse que ele nunca abandona um filho. Eu entendi que nunca foi sobre mim, é sempre sobre ele. Eu sou amada porque ele é amor, não porque eu mereço. Eu fiquei ali, carregando, me fortalecendo, ganhando força para lutar. Quando ele viu que eu aguentava, que eu já tinha recarregado minimamente as minhas baterias, ele falou assim pra mim, vamos filha, tá na hora da gente lutar. E eu entrei em desespero, eu falei, eu lutar depois do tombo que eu levei? Nem ver, nem pensar de maneira nenhuma. E ele, você vai sim, eu te fiz pra ser guerreira, a gente cai e levanta. E eu lembro dele me dar a mão assim, vamos, levanta. E eu levantei, e aí inicia todo o processo violento que se seguiu até a minha aprovação. 2019 foi um ano ainda muito complicado, porque eu ainda estava lutando com a apatia que a depressão e a ansiedade gera na gente. E mesmo sem vontade nenhuma, eu ainda fazia as coisas, porque você simplesmente perde a vontade e tudo que você amava antes passa a não fazer mais diferença. Nesse ano, na verdade em todos os anos, eu continuei o máximo que eu pude, tentando manter e gerenciar os meus cargos na igreja. Eu sempre fui muito participativa. E eu acho importante retribuir a Deus tudo que Ele faz na minha vida. Eu continuei no Clube dos Desbravadores, eu continuei sendo secretária da igreja, eu fui diretora de música, fui diretora de jovens e eu tava um caco. Foi em 2019 que eu sentei na cadeirinha de ser paciente. Em outros vídeos aqui do canal eu já citei que eu sou enxaquecosa e eu tenho esse quadro de enxaqueca desde criança. E eventualmente, diante de determinados gatilhos, eu tinha enxaqueca. Só que elas começaram a ficar menos espaçadas e com mais intensidade. E foi piorando, 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 até que ficou em um nível absurdo. Doía muito. Eu comecei a tomar muita medicação nesse ano, eu tomava vários remédios, eu fui em vários médicos, na rede pública, na rede particular. Eu ia na emergência para tentar estudar, para tentar conseguir prestar atenção naquilo que eu estava fazendo. A partir do momento que eu tive depressão, eu não conseguia mais me concentrar. E aqui no canal eu trago um vídeo falando sobre como que eu fiz para recobrar a minha concentração. Era como se minha mente estivesse a 10 mil por hora e eu não conseguia traçar uma linha de raciocínio que me fizesse chegar até a resolução da questão, até a resposta de uma questão. Eu não conseguia ler um livro. Então foi um ano que muita coisa aconteceu e eu confesso que ainda é difícil lembrar e explicar tudo aquilo que eu estava sentindo e passando. Só que infelizmente as coisas ainda iriam piorar e muito. Eu fiz o Enem e 2019 e 2018 são marcados por um desempenho não muito estratégico. Eu só estudava muito, mas não de uma forma direcionada e eu tava muito perdida, eu me sentia muito perdida. E o sonho do sétimo médio eu acho que foi se construindo nessa época, porque eu queria fazer companhia às pessoas que estavam tão sozinhas como eu me sentia, e também dar um sentido, uma direção para quem tá no começo e não faz a mínima ideia de por onde começar. Veio 2020 e eu continuei estudando. Nesse ano eu cheguei no chão. Eu cheguei num nível de dor absurdo. Eu já não tava aguentando mais. Eu não parava de estudar, consigo olhar para trás de uma forma meio que fora da situação. E eu fico impressionada com a capacidade que eu tinha de ainda assim não desistir, porque doía muito. E era uma dor difusa, eu não entendia por quê, eu não respondia as medicações, eu ia para emergência, não tinha mais o que me dar. Dipirona, paracetamol, eu cheguei a tomar morfina, eu tive algumas reações alérgicas à medicação, eu tive alguns outros quadros de alergia também nessa época, e foi bem o que eu coloquei no início do vídeo. 2020 foi muito difícil porque em virtude da ansiedade, das medicações que eu tomava demais, teve uma época que eu tava tomando 7 comprimidos por dia, e mesmo assim a dor não passava. Eu engordei 18 quilos, e isso impactou diretamente a minha saúde mental, a minha autoestima. Foi muito difícil mesmo. E sair da depressão não quer dizer que você não sente mais ela. Pelo menos eu entendo que sair da depressão quer dizer que você aprende a lidar com aquilo. Mas a apatia e a tristeza tantas vezes estão ali. E é muito variável, porque tem dias que você se sente um super-herói, que você tá com tanta força que você consegue. E outros dias é muito difícil simplesmente querer fazer as coisas que são normais da vida. E todos esses anos eu vim lutando contra isso. Eu não tinha paz para estudar. Eu não tinha paz para pensar. Doía muito, ardia. E chegou uma época que eu só ficava na cama, deitada, e isso durava dias, semanas. Todo mundo em casa ficou desesperado, ninguém sabia mais o que fazer, o que era. E eu, Senhor, o que o Senhor quer de mim?
Até aqui, eu acho que foi exatamente nesse ano e nesse momento que eu chamei Deus para a equação. Antes eu achava que eu conseguiria fazer sozinha, que eu era uma aluna boa e competente o suficiente, de que Deus seria para as outras áreas da minha vida, mas não necessariamente para o sonho da medicina. Eu conseguia sozinha. Só que quando eu cheguei no fundo do poço, de tudo, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, porque era muita dor, eu falei, Senhor, tá bom. Ok. O Senhor não tem a obrigação de resolver os meus problemas, de tornar a minha vida perfeita, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais medicação, eu não aguento mais gastar dinheiro com médico, eu não aguento mais fazer exame, não descobri o que era, eu desisto. Foi nesse momento, quando eu saí de cena, que ele entrou. Me indicaram um especialista em outra cidade, uma cidade maior do que a minha, em Itabuna. Chegando lá, eu lembro de orar assim, Senhor, por favor, me dê uma resposta, porque eu realmente não aguento mais. Era um médico neurologista e ele tinha especialidade nisso, de enxaqueca, de dor. É a primeira vez que um médico, ele sentou, ele ouviu toda a minha história, toda a progressão da dor. E ele, olha, Kelly, eu vou fazer alguns testes. E ele começou a fazer alguns testes comigo. E acho que no segundo ele fez assim. Quando ele fez aqui, sim, eu já senti muita dor. Continuou todo o exame físico. E aí a gente sentou e ele veio me dizer que eu tinha algum problema na mandíbula. Eu voltei para casa com a orientação de procurar um cirurgião dentista ou odontologista que atuasse na área da disfunção temporomandibular, que eu nem sabia da existência. Fui e ele me passou alguns exames, como por exemplo a ressonância magnética, que eu também precisei fazer em outra cidade, me deslocar da minha cidade, que era pequena. Fiz a ressonância, quando eu voltei, eu peguei e tava lá ao lado. Deslocamento parcial do disco temporomandibular do lado esquerdo. Eu também fiz radiografias e nas radiografias eu descobri que eu tava com os 4 sisos e eles nenhum tinham extravasado, então tava todo mundo debaixo da gengiva. E cerca de dois, eles estavam assim. Então eles estavam empurrando a base dos outros dentes, estavam empurrando a arcada dentária, principalmente a de baixo. Então eu tinha o quadro de disfunção temporomandibular com deslocamento do disco temporomandibular do lado esquerdo. Eu realmente tinha enxaqueca crônica, migrânia, com todos os sinais clínicos fechados. A luz me incomodava, o som me incomodava, era de um lado só, era latente, a localização, tudo fechava com enxaqueca migrânia crônica, por causa da frequência que eu tinha. Então, eu já estava em um estado crônico. Aliado a isso, eu tinha disfunção e tinha os sisos que estavam empurrando a arcada dentária. E não tinha como saber porque eles não tinham extravasado. A partir daí, as coisas começaram a ter um sentido, quando eu chamei Deus para a equação. Eu fiz o Enem em 2020, ainda sem muita relevância de resultado, porque não tinha condições. E aqui eu também não tinha ainda muita estratégia, eu confesso isso. E não ter estratégia é pedir para falhar. Porque o Enem e prova de avaliação não é sobre inteligência, não é sobre o seu QI. É sobre o quanto você se dispõe a aprender, é sobre o quanto você quer olhar para os seus próprios erros. E Deus sempre falando comigo que eu estava me preparando errado e eu sempre achando que eu era suficiente e que conseguiria sozinha. Chegou 2021 e eu já tava no meu limite. Eu já não tava aguentando mais essa rotina de estudo. Parece que a vida de todo mundo tá correndo e só a sua que tá parada. Colegas, famílias, a vida de todo mundo parece que tá correndo e você tá parado no tempo. E eu orei a Deus, Senhor, o que o Senhor quer? Porque um pensamento muito recorrente na minha cabeça é: será que isso não é pra mim? Será que eu não tô forçando? Será que eu não tô sonhando alto demais? Será que eu não tô sendo soberba? Por que a medicina? Por que não X ou B curso? Por que não A ou B curso? Por que tem que ser a medicina? E eu sempre pensando sobre isso, e em alguns momentos eu cheguei a ouvir de pessoas próximas de que não era pra mim. Eu não tava conseguindo porque não era pra mim e que eu não ia conseguir. A gente tem modo de colocar a culpa em Deus, né? E eu ficava: Senhor, eu sou assim, eu sou assado, eu sou uma filha tua, eu sempre faço as coisas da igreja, por que eu não consigo? Por que não pra mim? Olhando em retrospectiva, eu vejo que o que eu deveria ter feito é: Senhor, como que eu faço? Me orienta pra onde eu vou. E a partir do momento que eu fiz isso, o jogo virou. Eu orei a Deus pedindo orientação em 2021, mentoria. Eu fiz mentoria em 2021 no Vem Med, da Sabrina Oliveira. A mentoria me tornou uma estrategista. A gente analisou todos os meus erros, analisou o meu perfil, analisou o que é que eu tinha que mudar, o que é que não estava contribuindo para minha melhora, quais as motivações. Eu tive um direcionamento melhor. Comecei a fazer técnica de meditação guiada para concentração. E ao mesmo tempo que eu desespiritualizei todo esse processo, porque eu vi que Deus não ia me aprovar só porque eu sou uma boa pessoa, só porque eu sou uma boa filha, só porque eu faço A e B coisa do jeito que Ele pede, não. Eu passei a apostar em estratégias e conversar com Deus: Senhor, eu tô com um problema nisso, o que eu faço?
e aí aparecia um vídeo e aí alguém falava sobre. Ele foi o meu treinador. Eu costumo dizer que Deus foi o meu treinador, um treinador muito bom e muito paciente, porque eu fui bem teimosa. Eu queria conseguir sozinha, mas eu consegui só quando ele entrou no jogo. O Enem 2021 chegou e eu passei? Eu já falei em outros vídeos aqui o que aconteceu mais ou menos no Enem 2021, mas eu me preparei de um jeito, eu fui estrategista assim, eu treinei bastante. Nos dias que antecediam a prova, eu comecei a ver alguns vídeos de certos influenciadores aqui no YouTube que defendiam que você só seria aprovado se você fizesse de tal maneira, que foi o jeito que ele fez. E eu fiquei com muito medo e treinei de um jeito, fui fazer a prova de outro e não deu certo. E eu perdi minha prova, eu me perdi na estratégia, eu me perdi no tempo, não sabia o que eu estava fazendo, porque a estratégia não era minha, foi direcionada para outra pessoa que criou, e aí eu perdi a prova. Eu saí da prova do segundo dia, principalmente desolada. Fui para casa, é um domingo à noite. Meu pai tava indo pra igreja, eu tava muito chateada, e a gente sempre desculpar a Deus, né? E comigo não foi diferente, eu tava, Senhor, porque... Só que assim, foi uma decisão minha, eu que errei. Decidi ir pra igreja também e fui. Quando eu cheguei na igreja, o culto ia ser sobre uma série sobre o Apocalipse. Eu cheguei lá e falei, Deus, não era muito isso que eu queria. Não era isso que eu tava precisando. Sentei e fiquei. E aí, na hora da pregação, o responsável pela mensagem da noite, ele chamou outra pessoa, disse que tinha um convidado, que era uma pessoa muito querida pra mim, um pastor Anderson. E ele que ia pregar naquela noite, ele tava na cidade pra poder realizar um casamento, e o casamento terminou cedo, ele acabou se deslocando pra igreja. E é um costume dentro da instituição adventista, quando a gente recebe um pastor de visita, ele tá passando ali, mesmo que não seja combinado, é ele que vai assumir a pregação daquela noite. E foi assim, ele foi convidado e aceitou. E ele fez uma pregação que me fez sentir Deus falando comigo. A pregação baseava no texto em que Jesus fala para os discípulos que eles iriam atravessar de uma margem para outra. No meio do caminho tem uma grande tempestade. O versículo que ele usou como base foi mais ou menos o seguinte, quando Jesus disse que vamos chegar ao outro lado. Ele só não falou que a gente ia ter uma grande tempestade pelo meio do caminho, mas que a gente ia chegar do outro lado. E eu peguei aquelas palavras para mim, olhei para dentro de mim com toda a força que eu nem sabia que existia ainda e falei, vamos tentar mais uma vez. Foi muito difícil, eu tava muito cansada, já tava no limite, mentalmente esgotada. A partir daí, eu te garanto que qualquer coisa que aconteceu foi por conta de Deus. Eu já tinha chegado no 0%. Foi muito sofrido. Demais. Tentar de novo foi muito sofrido, principalmente nos primeiros meses do ano, que é janeiro, né? Sai resultado de Enem, enfim. E eu falei assim pra Deus, vou desistir. Já chega, não consigo mais. Vou fazer o outro curso que tava na minha cabeça, que é tão distante, que era engenharia mecânica. Tanto é que eu fui aprovada em engenharia mecânica na Unicamp. No ano da minha aprovação também por medicina. E eu falo isso aqui em outros vídeos e como que isso aconteceu. E eu, Senhor, eu não aguento mais. Eu não vou conseguir, foi um caos. Eu não tava aguentando mais ficar em casa e ver a vida de todo mundo indo pra frente, só a minha que ficava pra trás. Eu não aguento mais ser estudante, eu não aguento mais. Parece que as coisas não estão andando. Eu estou no meu limite. Vou desistir. E Deus foi muito paciente comigo nesses primeiros momentos. E teve um encontro de jovens e aí eu fui. Chegando lá, eu tava muito aérea e eu e pela primeira vez na vida eu não prestei atenção direito nas pregações, pelo menos na maioria das pregações. No sábado à tarde, teve uma pregação e o pastor falou mais ou menos o seguinte, nesse ponto o Espírito Santo me ajudou e eu prestei atenção, porque eu tava muito aérea. E foi o seguinte, jovem, Deus, ele tem um plano A pra você. Você tem o direito e a possibilidade de escolher um plano B, porque às vezes o plano A é muito difícil. Realizar dói. E se você escolher o plano B, Deus vai estar com você, Ele vai ser com você. Mas eu te aconselho, segura mais um pouquinho, tenta mais um pouquinho, se agarre ao plano A. E eu fechei os olhos, absorvi aquelas palavras, peguei toda a força que eu nem sabia que existia para realizar esse sonho e falei, eu vou tentar mais uma vez, pela última vez. 2022 foi insano em todos os aspectos falando, foi um ano muito difícil e eu vou detalhar aqui para você mais ou menos o que aconteceu. Eu renovei a mentoria e continuei aprimorando as minhas estratégias dentro das minhas necessidades. Eu apurei tudo aquilo que eu precisava, eu foquei muito em mentalidade, eu trabalhei muito a minha mente e se eu não tivesse feito isso, eu não teria conseguido. Eu vou te dizer o que aconteceu no meu dia de prova do Enem. Esse trajeto foi muito difícil, desse iniciozinho.
Eu sofri, eu chorei, eu me frustrei. E uma coisa que aconteceu e que me deixou muito chateada, e eu conversei com Deus sobre isso, foi o seguinte. Eu tava saindo da academia, voltando do funcional na época, e aí eu encontrei um colega, quando eu tava voltando pra casa, e ele meio que me cercou e me parou. E ele era uma pessoa que nunca foi tão próximo a mim assim. Sabe aquele amigo passivo-agressivo? Era ele. E a missão da vida dele era fazer eu perder a paciência. Só que, incrivelmente, ele nunca conseguiu. Porque tem gente que nem tenta e consegue, mas ele nunca conseguiu. Porque eu via que era uma coisa intencional. Então, eu meio que já dava um chega pra lá nele. Eu não tô aqui dizendo que ele era pior do que eu era melhor do que ele. Mas como eu já disse desde o início do vídeo, eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Eu gostava de estudar, era uma coisa importante pra mim. E ele, por outro lado, não era assim. Ele era um aluno que tirava notas boas, ele não levava os estudos tão a sério quanto eu levava. E ele me parou na rua. E aí eu estranhei, mas falei, oi, e aí e tal. Aí ele, e aí você tá fazendo o quê? Eu falei, tô estudando ainda, ele tá morando aqui? Eu falei, tô. Ele falou assim, mas eu tô cursando medicina. E ele falou pra mim, num ar de arrogância, deboche. E eu entendi que ele tava dizendo, você sempre foi tão aplicada, você sempre foi a melhor aluna da sala, porque tinha muito disso na época. E aqui eu tô falando sobre a minha realidade, o que a gente enfrentava ali dentro da sala. Você sempre foi a boa aluna e eu consegui, você não. Nossa, naquela hora o chão abriu. Eu também não deixei ele perceber. E eu realmente estava feliz por ele e eu aprendi ao longo da caminhada a estar feliz pela outra pessoa. Parabenizei ele e fui pra casa muito decepcionada. Não com a aprovação dele, porque quem sou eu pra falar que sou melhor que ele e que ele não merecia aprovação? Eu acho que não existe pessoa que passa em medicina sem estudar ou não se esforça. Eu tenho certeza que ele se esforçou pra isso. Mas eu olhei pra Deus, eu olhei pro céu e falei assim, Senhor, eu me esforço tanto, todos os dias. Não tem um dia, independente de dor, porque eu descobri a disfunção e comecei o tratamento, mas são 2 quadros crônicos, tanto de enxaqueca quanto de disfunção. Eu tô quase sempre com dor, e mesmo com dor, não tem um dia em que eu não estude. Parece que é em vão. Parece que foi em vão conservar puro o meu coração. E aí eu lembrei de Salmo 73. Todo mundo consegue, eu não. Eu tô me esforçando tanto porque eu não consigo. Foi um sentimento que eu tive que digerir e processar, e comecei. 2022 foi insano. Eu estudei muito, usei todas as técnicas que eu coloco aqui no Set Med e compartilho com você. Foi o ano que eu mais cresci, eu cresci exponencialmente nesse momento, a partir do ponto em que eu comecei a usar técnicas efetivas e direcionadas para as minhas necessidades. Mas ainda assim, a luta espiritual e mental era muito grande. Eu sempre lutava com vozes que diziam que eu não ia conseguir. Eu abria os olhos de manhã e pensava, Senhor, o que eu faço hoje para passar a medicina? Aí eu pensava, hoje é sábado? Não, então vamos estudar. Aí eu pensava, hoje é sábado? Então reseta tudo. Hoje não é dia de pensar em medicina, hoje é dia de descansar. Aí eu abri os olhos, não, hoje não é sábado, Senhor, o que eu faço pra pensar em medicina? Eu ia dormir pensando, Senhor, o que eu faço pra pensar em medicina? O tempo inteiro, Senhor, o que eu faço pra pensar em medicina? Eu estudei muito, foi insano. Eu não sei como eu aguentei. Mas nesse ano foi quando eu mais orei, foi quando eu mais conversei com Deus, quanto mais eu fiz jejum, quanto mais eu fiz propósito. Quanto mais eu direcionei, Senhor, por favor, pega o meu raciocínio lógico e me leva para onde eu preciso ir. Me diz o que fazer. Eu tô aqui me colocando, me dispondo em ações, realmente me dedicando, mas direciona para onde que eu tenho que ir. E mesmo com dor, porque eu ainda convivo com dor, proporcionalmente muito menos do que antes de descobrir. Eu tirei os sisos, eu fiz a cirurgia, tirei os sisos, porque eu não tava aguentando mais. Estudei muito. E meses antes da prova, uma bomba, pá, na minha cabeça. Comecei a ter uma crise familiar, e os meus pais se separaram nessa época. E foi muito difícil, muito difícil gerenciar tudo que estava acontecendo. Entre outras coisas que também vieram pelo caminho. E eu continuei e falei, Senhor, me ajuda, vamos gerenciar aqui. Depois eu lido com isso. O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Mas meu foco estava nos estudos e foi muito difícil. Eu precisei de muito preparo mental para isso. E eu louvo e agradeço a Deus porque eu consegui. Poucos dias antes do Enem 2022... eu descobri que eu tava com 3 pedras na vesícula. E aí começava uma outra guerra. Eu nunca tive nenhuma crise até o momento. Mas naquela hora que eu descobri, minha mente me falou o seguinte, você vai ter uma crise de vesícula no dia do Enem. E eu ficava lutando contra esse pensamento. E me dava vontade assim, de desistir, de jogar tudo pro alto. Falei, eu não aguento mais, não. Isso aqui já é demais.
Não foi por causa dos meus hábitos alimentares, na verdade foi por causa da perda de peso. Eu perdi peso muito rápido, eu perdi todo o peso que eu tinha ganhado, né? Minha família já tem uma tendência natural para desenvolver pedra na vesícula. Minha mãe teve, minha avó teve, minha tia teve, e aí eu acabei desenvolvendo por causa desse quadro. Só que eu nunca tive uma crise. Foi uma luta mental muito grande, eu precisei depositar toda a minha confiança em Deus e falar: Senhor, o que eu posso fazer é estudar, é revisar, é ser minuciosa nos detalhes, é ver o que é que me falta. Mas eu não vou conseguir controlar o funcionamento do meu organismo fisiologicamente para não deixar ter uma crise de vesícula. Isso aqui tá em tuas mãos. Para mim, não dá. Sábado anterior ao Enem 2022, eu fui muito cedinho pra igreja, muito cedinho mesmo. Tinham chegado pouquíssimas pessoas, só quem abriu a igreja, na verdade, que tava lá. Eu lembro que eu fui, ajoelhei do lado do púlpito, que normalmente o púlpito, né, nas igrejas adventistas fica lá na frente. E eu lembro de pegar assim do lado, ajoelhar e falar: Senhor, e orar o mais sincera e de verdade que eu podia naquele momento. Senhor, eu dei tudo que eu tinha esse ano. Eu não aguento mais. E se for da tua vontade, se a medicina for pra mim realmente, que eu consiga. Fiquei parte da manhã do sábado em jejum, descansei, assim como eu já falei pra você em outros vídeos aqui do canal, que eu falo o que eu fiz no final de semana, nos dias que antecedem a prova do Enem. Fui fazer a prova do Enem 2022. Aí você pode pensar: Kelly, como você orou, quando você entregou nas mãos de Deus, foi muito tranquilo. Não. Foi um caos. No segundo dia de prova, eu perdi 2 questões corretas na hora que eu fui passar pro gabarito. Eu peguei um fiscal péssimo. Ele não tirava o adesivo do tempo certo. Se eu não tivesse me preparado muito e soubesse quanto tempo eu levava para responder uma questão, eu não teria conseguido. O tempo inteiro, eu confesso que ficava a voz daquele colega que eu encontrei lá no início do ano: você não vai conseguir. Eu consigo e você não. Foi uma batalha mental muito grande. Eu saí dali muito cansada. Foi uma prova muito difícil. E eu pensei que, já que esse ano é pra eu passar, já que esse ano Deus confirmou pra mim que a medicina vai ser uma prova super fácil. Estava eu lindamente enganada. Foi uma prova extremamente difícil. E se você me perguntar: Kelly, você sentiu dor? Senti. Senti muita dor. Eu tive que enxaqueca e eu tive a dor da disfunção temporomandibular. E eu pensava que o meu milagre seria não sentir dor. Mas o meu milagre foi conseguir realizar a prova mesmo com dor. A dor estava aqui, meu raciocínio estava lá em cima. Eu conseguia chegar no resultado das questões. Eu acertei suficientemente para conseguir. Mas eu saí da prova na certeza de que não ia dar, porque tinha sido uma prova muito difícil. E eu pensei que tinha sido difícil só pra mim. Foi muito sofrido o espaço de tempo entre a prova do Enem e o resultado lá no ano seguinte, que foi em 2023. Foi muito difícil. A minha vida tava um caos. Não tinha nada certo, tava tudo caótico. Mas eu confesso que eu comecei a assumir um sentimento de despedida. Parece que algo lá dentro do meu coração dizia: você vai conseguir, independente de qualquer coisa, você vai conseguir. E eu olhava para as pessoas e para minha cidade de um jeito diferente, porque eu sabia que eu ia ter que ir embora. Eu olhava assim, pensava: isso aqui é uma despedida, eu vou conseguir. E ainda assim eu não queria me dar a esperança de que eu ia conseguir no final não dar certo, então foi um pouquinho difícil. Mas Deus sempre confirmava no meu coração: você vai conseguir. Saiu o resultado do SISU, favorável, e eu tinha conseguido. Eu acordei bem cedinho pra ver o resultado, às 5 e pouquinho da manhã. Eu geralmente já acordo cedo mesmo, por vida. Ficava imaginando qual seria a minha reação, se eu ia gritar, se eu ia chorar, o que ia acontecer. Eu não tava na minha cidade. Quando eu entrei no site do SISU e vi lá o meu nome: parabéns, você foi aprovado na chamada regular do curso de medicina. Eu não chorei, eu não gritei. Foi como se eu conseguisse abrir os olhos e aquela Kelly lá de 2018, tão machucada, tão desacreditada, finalmente pudesse respirar de novo. E eu lembro que, pela primeira vez em muitos anos, eu respirei fundo e soltei. Consegui. Cheguei. Eu ficava pensando que Deus não me deixava passar em medicina. E eu achava que Ele tinha a obrigação de me ajudar a passar, porque eu era uma boa filha. Sendo que eu não tinha estratégia suficiente para isso. Eu que não estava ouvindo Ele falar. Deus não precisava de 4 anos para me fazer passar em medicina. Ele poderia me fazer passar em meses. Foi no ano da minha aprovação. Eu tive um salto de desempenho astronômico. Eu precisei de 4 anos para me tornar uma pessoa capaz de lidar com tudo o que a faculdade de medicina tem a desafiar você. Emocionalmente, psicologicamente falando,
relacionalmente falando, porque você vai estar lidando com outras pessoas de forma obrigatória. Eu precisei de 4 anos para ser suficiente, mas Deus não. Deus era o Deus da vitória desde o início. E o meu principal erro foi demorar para chamar Deus para o jogo. Foi demorar de chamar Deus para minha equação. Foi demorar para entender que Deus, ele tá em todas as áreas da nossa vida. Ele tem a imensa vontade de ser um participante, de ser realmente um integrante pertinho, alguém íntimo dos nossos sentimentos. Você pode me perguntar, Kellen, Deus respondeu a prova para você? Não. Mas ele me guiou meu raciocínio para onde eu devia ir e o que eu deveria fazer. Ele foi o meu treinador. A mudança que a gente tanto espera, a virada de chave que a gente precisa, às vezes, está em simplesmente chamar Deus para o jogo, chamar Deus para a equação e entregar na mão dele o desafio. Tem sido um prazer e uma honra viver a experiência da medicina. Eu agradeço a Deus todos os dias. Esses 4 anos foram muito sofridos, extremamente sofridos, de um jeito que nem eu entendo, mas hoje agradeço porque eu sei que foi o que eu precisava. Deus não tem prazer nenhum em me ver sofrer. Eu queria finalizar o vídeo dizendo para você um verso que me acompanhou durante toda a minha trajetória, que é o seguinte, tá lá em Isaías 49:23. Então, você saberá que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim jamais serão envergonhados. Eu agradeço a Deus porque Ele me ouviu, Ele me viu, Ele me acompanhou, me direcionou e esteve comigo. E assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Eu desejo que esse vídeo te encontre bem. Se você não tá bem, espero que você fique. Obrigada por ter ficado até aqui. Eu tô na torcida. Não esquece de se inscrever e de curtir o vídeo. É muito importante pro crescimento do canal. Realizar vale a pena. O 7Med, ele tem a intenção de não te deixar desistir da medicina.